Oi, meus amores, voltei com mais um vídeo de maquiando o cliente, tá? Eu vou começar com a pele pronta, porque já tem vídeo aqui no meu perfil ensinando como fazer essa pele. Então, se você tá curioso para saber qual foi o processo, é só voltar, tá? Outra coisa que tem que ficar bem clara aqui é que eu gravei esse vídeo em luz natural, então ele vai estourar em alguns momentos. Eu não tenho como controlar a luz do sol, mas é isso. Eu vim preparando essa pálpebra com o corretivo e com um pincel fofinho, espalhei por toda a pálpebra, né? E agora eu venho com a sombra marrom mais puxada para o rosa, tipo rosa queimado, mais marrom. E eu venho esfumando toda essa parte externa e até um pouquinho da parte interna. Eu faço isso dos dois lados para não perder a simetria. E agora eu venho com uma sombra begezinha clara e venho selando essa parte interna para criar essa transição. Você nota que eu venho com esse pincel mais fofo. Não é fofo. É mais denso, tá? Aplicando e concentrando. E logo em seguida eu venho com o pincel de esfumar, esfumando algumas partes para criar realmente essa transição e deixar tudo bem esfumadinho. Como eu já tinha dito antes, quanto mais esfumada a maquiagem tá, mais bem acabada ela fica e muito mais bonita. Agora eu venho com um marrom bem mais escuro, esse daí que tá aparecendo no finalzinho da paleta. E eu venho criando um esfumado estilo delineador na raiz do cílio da modelo. Eu gosto de fazer isso para dar uma alongada, tá? E eu sinto que não dá uma pesada nessa maquiagem quando você faz esse tipo de delineador com marrom. A gente vai usar o preto, mas é muito pouco e bem pouco mesmo e em locais estratégicos. Mas enquanto isso eu vou criando o formato desse delineador apenas com o marrom. Volto com aquele pincel mais denso e venho esfumando a raiz dos cílios inferior, tá? A raiz dos cílios inferiores. Gosto de dar esse acabamento para a gente já poder ver como é que vai ficando. Então esfuma bastante aí embaixo com esse pincel denso. Cuidado para não entrar sombra dentro do olho da modelo, tá? Agora eu venho com o mesmo pincelzinho e eu venho com uma sombra preta literalmente na raiz dos cílios dela, sem mexer muito, que é para não vazar esse preto. Pego pouquíssima sombra preta, tá? E eu venho concentrando nessa parte de baixo da raiz e na parte de cima também. Agora eu venho com o pincelzinho, um lápis e com o mesmo iluminador que eu usei no olho dela, eu venho concentrando naquela parte onde eu passei aquela sombra begezinha clara, para criar esse ponto de luz nessa maquiagem, para deixar tudo bem mais iluminado. Vocês podem ver que aí vai ficar um pouquinho marcado e eu volto com o pincel que eu usei, o marronzinho com rosa, para fazer essa transição. Agora eu venho com um delineador líquido e um pincel bem fininho, eu venho criando um traço bem rente aos cílios, tá? Para dar esse acabamento nessa maquiagem, para deixar ela bem acabada. E com a pontinha daquele pincel que a gente estava usando, o preto, eu venho esfumando esse finalzinho para criar essa transição, para criar esse esfumado. Eu venho fazendo no outro olho, né? Aí depois vocês veem que eu pego o mesmo pincel novamente, dou mais uma esfumada. É muito importante ir e voltar com esses pincéis e esfumar para que crie essa transição. Agora, venho aplicando a máscara de cílios, tá? Eu não vou fazer a aplicação de cílios postiços nessa maquiagem. Eu acabei por optar em não usar cílios postiços para deixar uma coisa bem mais leve, mais confortável, tá? Poderia sim usar um cílios menos denso e mais natural, mas eu não quis usar. Eu acho que os cílios da modelo em si já realçou muito bem a maquiagem. Aqui a gente já tá fofocando um pouco, a gente passou a tarde fofocando enquanto fazia essa maquiagem. E eu venho aplicando uma segunda camada, já que eu não vou aplicar cílios postiços, para deixar esses cílios bem volumosos, tá? Agora eu venho fazendo a sobrancelha com um lapisinho marrom no tom universal. Eu venho mais só preenchendo onde precisa, tá? Deixando essa sobrancelha o mais natural possível. Eu não gosto muito de fazer aquelas sobrancelhas marcadas, muito pretas, nem nada do tipo. Eu acho que não fica legal. Então você pode ver que eu passo o lápis e venho com escovinha para deixar tudo bem natural, tudo bem no lugar.
Agora eu venho novamente com o iluminador abaixo da sobrancelha para criar esse arqueado. E é aquela coisa, passa o iluminador, volta com o pincel de esfumar para esfumar a sombra, para deixar tudo com a transição e com acabamento bonito. E agora, para finalizar, eu recorto esse delineador que eu fiz com esfumado. Isso para me dar todo um acabamento na maquiagem, faz com que fique tudo bem simétrico, bem bonito. Eu gosto de usar o dedo também. Depois eu venho novamente com um pincelzinho de esfumar, esfumo a parte de baixo do olho dela, para deixar isso tudo bem selado, bem tranquilo. Agora a gente vai fazer a boca. Gosto de passar um pigmento, tá? Líquido, para fazer todo esse contorno do lábio dela. Passo todo o contorno, preencho os laterais um pouquinho. Depois eu venho com um batom mais rosadinho no centro, tá? Eu peço para ela olhar para mim para deixar o lábio bem simétrico. E eu venho com um batom mais rosadinho no centro, misturando e esfumando novamente com esse marrom que eu passei nas laterais para fazer o contorno. Eu passo, fiz outra misturinha para deixar ele mais rosado, porque ele ainda não estava tão rosado da cor que eu queria. E agora eu venho com o gloss para realmente deixar essa maquiagem bem brilhosa, para dar esse acabamento perfeito, para deixar essa boca bem glow, já que o olho tá um pouco mais mate e não tem tanto brilho no olho. Então eu gosto sempre de fazer isso com a maquiagem, eu gosto de deixar um ponto mais ressaltado. E esse é o resultado, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esquece de me seguir, tá? E comentar bem muito o que você achou. E é isso, até o próximo vídeo, gente. Um beijo pra vocês e tchau.